E aí, meu amado, minha amada, que a paz e a graça de Deus esteja no teu coração. Hoje me apresentaram um vídeo onde uma pessoa dizia assim: você não deve se ficar preso a regras, ficar preso àquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer para ser feliz. Você deve fazer aquilo que tem vontade. Você deve, aquilo que você tem vontade, fazer o que você tem vontade de fazer, não ficar fazendo o que os outros dizem que você tem que fazer. Aí eu fiquei pensando, já ouvi essa frase várias vezes, pessoas dizer assim: você faz aquilo que você tem vontade, não fica fazendo preso às coisas, aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer, tu faz o que você tem vontade. Eu fiquei pensando, né? Sempre fiquei pensando nisso. Por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, eu vou pegar uma estrada que vai me levar ao destino aonde eu quero chegar. Mas nessa estrada tem seta, placas, tem uma faixa de direção que me indica que eu preciso ficar dentro daquela faixa para me manter dentro da estrada. Uma faixa que divide a faixa de ida e a de volta, né? A mão e a contramão. E as outras, várias placas que vão indicando, né? Ali na frente tem uma lombada, tem uma curva acentuada, tem uma descida, tem uma subida, né? Falta tantos quilômetros para chegar. Hoje se usa muito o GPS, né? A pessoa coloca o GPS e vai seguindo o GPS, mas então para ele chegar naquele destino, a gente tem que obedecer todas essas sinalizações que tem na estrada, né? O limite de velocidade e tantas outras coisas. O carro, ele tem que estar com os pneus calibrados, ele tem que estar alinhado, tem que estar balanceado, ele tem que ter o combustível que seja o próprio dele, né? Se o carro for a gasolina, não adianta eu querer colocar álcool nele, que ele não vai andar, e ao contrário também não. Né? Hoje tem o carro que anda com gasolina, que é o Frex, que anda com gasolina e álcool, mas se eu pôr diesel, ele não anda. O motor não anda sem óleo, precisa da água também e tudo mais. Um aparelho, quando eu compro um aparelho, ele vem com manual de instrução. E eu tenho que respeitar aquele manual de instrução para aquele aparelho produzir o que ele veio para produzir. Para mim fazer um bom uso e um bom aproveitamento daquele aparelho, eu tenho que respeitar o manual de instrução. Aí alguém vem e diz que eu não tenho que fazer o que dizem que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. É contraditório. Eu não tenho que fazer o que eu tenho vontade de fazer, eu tenho que fazer o que é certo. Assim como para mim chegar num determinado lugar, eu tenho que respeitar a sinalização, o carro tem que estar em ordem, tudo. Eu também, a minha vida precisa de respeitar aquilo que é o certo para mim viver. A minha vida tem que estar em ordem, ela tem que estar alinhada com aquilo que é o projeto de Deus para mim, alinhado com as coisas de Deus, com as leis eternas, com os princípios eternos, e alinhado também com as leis do mundo, as leis civil, jurídicas, os direitos. Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que andar alinhado, eu tenho que respeitar os horários, eu tenho que respeitar as ordens, como senão eu não vou conseguir viver em paz, eu vou tirar a paz dos outros, eu vou atrapalhar a minha vida e vou atrapalhar a vida dos outros. Eu preciso respeitar, ter respeito, ter limite, ter ordem na vida. Assim como eu preciso respeitar a sinalização da estrada, os limites de velocidade, o que o carro, respeitar o que o fabricante diz que o carro precisa para ele andar e ter um bom desempenho, eu também preciso respeitar a ordem e os limites da minha vida. Eu preciso de fazer aquilo que tem que ser feito e não o que eu quero fazer.
Eu tenho que fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito, e não o que eu quero e desejo fazer. As pessoas dizem, os mandamentos, por exemplo, os mandamentos de Deus, né? Talvez muitas pessoas não saibam, mas as leis do mundo são embasadas nos mandamentos da lei de Deus. Né? Aí ele vem, não façais isso, não façais aquilo, e parece que está proibindo. Tu não, tem gente que diz, Deus proíbe, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, não é que Deus está te proibindo de fazer. Deus está dizendo para a gente, você não deve fazer isso, porque se você deve fazer isso, você vai pagar o preço pelo erro que você vai cometer. Então, você não é que Deus te proíbe de fazer, diz que você não deve fazer. É como um pai diz para o filho, meu filho, você não deve andar descalço no dia frio, que vai pegar friagem, você pode pegar uma gripe e tal, tal. E assim Deus diz, não cometeis adultério. Por quê? Ele tá não está proibindo nós de cometer adultério, mas está dizendo, não cometa adultério, porque se cometer adultério, você pode acabar com o teu casamento, vai vir uma separação, ou tua esposa vai ficar triste, você vai se separar dos teus filhos vão ficar decepcionados contigo, tu vai magoar outras pessoas, você vai ferir a tua integridade, e assim por diante. Não cobiçais as coisas dos outros, do próximo, né? Por quê? Porque se eu cobiço, eu vou cair na tentação de acabar infringindo a lei e pegando aquilo para mim. E se eu pegar, eu vou pagar, sofrer as consequências. Então, os mandamentos não é uma proibição, é um conselho. Não faça isso para que não te aconteça isso, isso e isso. Então, os mandamentos de Deus são normas, regras de vida para que eu viva bem. E assim todas as coisas. Né? As leis do mundo, tudo que tem é para que são regras que não me proíbe de fazer as coisas, mas diz para mim, não faça, porque se você fazer, você vai sofrer as consequências. Né? Você vai pagar o preço dos seus atos. Então é um conselho. Então, quando eu vejo pessoa falar, você tem que fazer o que você tem vontade. Não, não tem fazer o que eu tenho vontade, tem que fazer o que é certo, o que deve ser feito, o que precisa ser feito. Assim como eu tenho que obedecer as regras do manual de instrução de um aparelho, do carro, a sinalização do trânsito, da estrada, na cidade, o farol, o semáforo e tudo, eu tenho que obedecer também a regra da minha vida. Eu tenho que ter hora para levantar, hora para ir para o trabalho, hora de sair do trabalho, hora para comer, hora para dormir. Eu tenho que ter meus horários. Eu tenho que respeitar aquilo ali. Eu tenho que respeitar o meu próximo. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho que pensar se aquilo não vai ofender e ferir a integridade do outro, ou a minha própria. Então, nós precisamos entender isso, meu amado. Nós não podemos fazer o que nós queremos, jamais. Nós temos que fazer o que precisa e o que deve ser feito para que a gente seja feliz, para que a gente viva em paz e feliz, para que a gente também ajude aqueles que estão à nossa volta a ser feliz. Que a paz e a graça de Deus esteja contigo, no teu coração, no nosso coração. E que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que a gente possa viver bem a cada coisa, viver com alegria. Saber que eu não sou obrigado a fazer nada, mas eu devo escolher a fazer o certo, escolher a obediência para que eu viva em paz, escolher fazer o que precisa ser feito, não a minha vontade, não o meu querer, mas o que deve e precisa ser feito. Que a paz esteja no nosso coração, que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.